aqui com mais Noite Interativa e vamos continuar aí falando sobre esse tema chamado. E agora eu quero falar com a galera da plateia, vocês podem ficar à vontade. Cadê o Alan? Cadê o Alan? E aí, mano? Você tem que, acho que tem que ligar. Boa noite. Boa noite, Alan, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Estamos aqui com o Eduardo Sônego, de lá do Kairos. Ele tem uma pergunta para fazer para nós. Levanta aí, mano. Qual que é o nome mesmo, cara? Eduardo. Do Kairos. Do Kairos. Fala, meu querido, tudo bem? Boa noite. Senhor a todos. Estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite. Com esse pessoal maravilhoso. Estávamos ontem no teatro ali, foi uma benção. E poder estar aqui novamente com vocês é maravilhoso. Estou muito animado. E eu queria fazer uma pergunta, na verdade, era para o pastor Marcos, que ele sabe mais de Bíblia, também o Marcelo. Onde diz em Mateus, no capítulo 22... que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu queria que vocês pudessem explicar, não só para mim, mas para todos nós, para que nós possamos entender o que significa ser chamado e ser escolhido. Essa é a minha pergunta. Essa é boa. Vamos fazer o seguinte, vocês três podem responder, o Marcelão também lá, tá bom? Vocês ficam à vontade. Primeiro, irmão Marcos. Bom, é o seguinte, quando a Bíblia fala que muitos são chamados, poucos são os escolhidos, eu sempre digo o seguinte, o exemplo do chamado, exemplo do escolhido. Saul é exemplo de um chamado, Davi é exemplo de um escolhido. Saul foi ungido rei dentro da casa de Samuel. Davi, ele foi ungido rei dentro da sua própria casa. O chamado, ele precisa ir em busca. O escolhido, ele pode se esconder, que os desígnios de Deus vai até ele. Então, ou seja, é como Gideão, quando ele escolheu 32 mil homens. A Bíblia diz que ele chamou 32 mil homens. Só ficaram 300. Porque Deus disse para Gideão, se eles vencerem, eles vão dizer que venceram pela força das suas próprias mãos. Então ficaram 300 homens, 300 escolhidos. Então todo escolhido, ele deixa com que, como o Marcelo disse, que Cristo apareça, que a glória de Deus apareça, que a bendita vocação de Deus que esteja sobre a vida de alguém, este alguém sabe que é Deus que irá pelejar. Então por isso que Deus sempre fala, calai-vos e sabei que eu sou Deus. Que é o Senhor que irá pelejar pela vida do escolhido. Talvez alguém um dia perguntou para Davi o seguinte, Davi, qual é o segredo do seu sucesso? Ele disse, eu não pedi para ser rei, eu estou aqui porque eu fui um desígnio de Deus, Deus me escolheu para estar aqui. E qual é a situação, como é que você virou rei? Então ele deixou lá em Salmo de número 30, bem explicado, ele entregou a sua vida para Cristo, ou seja, entrega a sua vida a Cristo, confia nele e o mais ele fará. Então o escolhido, ele deixa com que Cristo tome controle total de sua vida. Ele não vai atrás de influência, ele não vai atrás de contatos importantes, ele não vai atrás de amigos importantes, ele espera em Deus no tempo certo, na hora certa, sabendo e crendo naquele que um dia o escolheu. Amém? Valeu, obrigado, irmão Marcos. Irmão Parmenas, por gentileza, olha só, lá na página do Facebook, nós recebemos ao longo da semana alguns comentários de pessoas que estão aí nos assistindo, talvez não sei se esteja aqui. Matheus Miller, está aqui hoje ou não? Não? Pois é, o Matheus Miller deixou um comentário lá, irmão Parmenas, dizendo assim, chamado é sair sem rumo, confiando na voz de Deus, mesmo que seja impossível. Deixar nossos planos e viver os de Deus. É responsabilidade, é caráter, é compromisso com Deus. O que você acha dessa afirmação aí do Matheus Miller? É boa, louvável por isso. Eu quero parabenizá-lo por essa pergunta. Segundo o dicionário, a palavra chamado, ela significa escolhido, designado ou então mesmo denominado. Também, e a palavra vocação, né, que também está ligada a isso, que é derivada do verbo no latim que significa vocar, que é a vocação. Vocações que
que o indivíduo possui são algumas inclinações. Então, o chamado, como eu referi antes, ele brota dentro do coração de Deus para a vida de um homem. Então, o primeiro chamado que Deus faz é o chamado à vida, e esse é universal. Todo homem é chamado à vida, a viver de forma digna com o seu próximo, a amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Então, o mesmo chamado também ele exige renúncias. A gente vê quando a gente vê a história de Abraão, quando Deus pede para que ele sacrificasse Isaac. A Bíblia mostra que na hora H o anjo do Senhor apareceu e impediu. Então, eu mesmo experimentei que muitas das vezes o nosso sonho, o nosso Isaac há de morrer diante do chamado de Deus. Então, o chamado de Deus, ele vai custar a nossa popularidade. Ele vai custar algumas saídas nossas. O chamado de Deus, ele vai custar aquilo que a gente mais quer, os nossos sonhos. E verdadeiramente, quando a gente decide abandonar todas as coisas por amor a Cristo, aí sim, o chamado torna-se gratificante e o nosso servir não é um fardo, né? Não é um fardo que a gente faz por fazer, mas é algo que a gente faz e a gente transborda de alegria, porque é aquilo que Paulo disse, né? Já não sou eu mais quem vivo e Cristo vive em mim. Então, como ele disse bem, é uma estrada, é um rumo, que você precisa entregar tudo ao Senhor. Como Paulo também escreveu que aquele que chamou é fiel para cumprir até o último dia. Então... Coisa linda, irmão Parmenas, obrigado pela cooperação. Vou falar com o irmão Jason também. Eu sei que tem mais perguntas na plateia, já vou ir com vocês. Mas olha só, irmão Jason, pelo Facebook também a gente teve uma participação dizendo assim, ó: chamado é ser separado do mundo, se afastar das coisas que ele oferece. O que você acha sobre isso? A meu ver, o chamado cristão logo começa dessa forma. Você se separa para algo, para fazer algo para Deus. Tendo que nós temos chamados diferentes. Aqui você pode ver, temos nós 3 sendo entrevistados, 3 pessoas que fazem coisas diferentes, têm chamados diferentes, designados para certas atividades na casa de Deus, diferentes uma da outra. Eu até posso citar como exemplo, o meu sobrinho está ali tocando, ele toca guitarra e ele foi separado por Deus para fazer isso, ele tem um chamado para isso. Se você botar um microfone na mão dele, ele quase não sai nenhuma palavra. Mas se você der a guitarra na mão dele, ele faz coisas que nós possivelmente não faríamos. Então, eu posso citar como exemplo, no Doe Suas Férias. Chegam jovens lá que às vezes acham que não tem um lugar na casa de Deus, não tem o que fazer aqui dentro da casa de Deus. E lá começamos a instigar eles a dar palavra ou a fazer orações, a cooperar em várias atividades que fazemos lá. Então, quando ele volta de lá, ele chega aqui falando: não, eu sei porque eu nasci. Eu sei que eu tenho um lugar na casa de Deus e que eu posso fazer a diferença fazendo tal coisa. Então vemos muitas pessoas sendo transformadas através disso. Então, quando entendemos o nosso chamado de Deus, automaticamente nos separamos das coisas mundanas. Não do mundo, mas das coisas mundanas. Obrigado, irmão Geiso. Olha só, gente. Tem microfone lá na plateia lá? Tem lá? Alan, cadê o Alan? Tem lá? Aí, David, aqui. Tá com o microfone? Só um pouquinho antes, leva o microfone lá pro Marcelão. Quero fazer uma pergunta para ele aí. E já, quem é o próximo a perguntar já fica preparado. Ô Marcelão, só uma pergunta aí para você, tá? Será que Deus, ele usa as pessoas, ele capacita ou traz um chamado dentro das aptidões que a pessoa já tem? Ou você acha que Deus usa alguém para pregar que não sabe pregar, que não sabe falar em público, ou alguém para cantar que não sabe cantar? Qual a sua opinião sobre isso? É um pouco mais, talvez, polêmico essa resposta. O que você acha? É bem polêmico isso, David. Veja bem, a minha história, eu tinha pavor em falar em público. Pavor. Eu tinha medo das pessoas rirem de mim. No entanto, a minha primeira pregação, eu mais tremia. Ficou sem cabeça lá. Eu estou ali, gente. Eu mais tremia do que tudo. Eu tinha medo, eu tinha pavor em falar em público.
E Deus me capacitou, Deus me chamou, Deus me separou para esta obra de ser pregador e ensinador. Existe uma diferença desse texto, concordando com o Marcos, diz do chamado e escolhido. Existem pessoas que são chamadas para uma determinada obra, outros são escolhidos para uma determinada obra. Não é que Deus tem uma acepção de pessoas para usar, para salvar até que sim, muitos são chamados, mas ao longo da vida, poucos são os escolhidos para a salvação. O que deve deixar importante e marcado é, Deus pode chamar uma pessoa que não tem habilidade para cantar, e Deus irá capacitá-la, porém ela irá ter que buscar uma capacitação para isso. Então o chamado exige de nós um preparo. Me lembro de Paulo e de tantos outros homens da Bíblia. Irmão Pármenas aqui é um exemplo, né, irmão Pármenas? Ele se preparou para isso. Ele, antes de servir, antes de sair a anunciar o Evangelho, ele ficou se preparando. Ele conhecia toda a história, mas ele precisava ter experiência. Então assim, Deus pode chamar qualquer um de nós aqui para cantar. O meu sonho era ser cantor. Cuidado, hein? Eu estou aí. Cuidado. Estou aí. Nem por azeite, nego. Nem com azeite. Mas pregando. Ainda vai. Os irmãos gostam de que benção. Dentro do teu chamado. Então, talvez a gente não pode tentar fazer além do chamado, ou não? Será? Não posso fazer aquilo que foge das minhas competências. Se eu fosse cantar, acho que ninguém me ouviria. Mas me pregando, acho que as pessoas me ouviriam. Gravar um CD cantando, pedindo perdão. Mas Deus capacita as pessoas. Uhum. Deus vê a sua habilidade. Deus usa o David na comunicação de uma forma impressionante, um carisma que cativa as pessoas para ouvi-lo. Mas isso veio dele, é um dom dele. Mas quem deu esse dom a ele foi Deus. Amém. E Deus está olhando para você aqui esta noite. E pode ter um dom dentro de vocês, eis que vocês ainda não descobriram. Amém. Ao longo dos dias, a chamada irá florir dentro de vocês. Você vê que pregador não consegue, né? Falar sem pregar, né? Tem que dar uma... Se me deixar, eu fico 12 horas. Já dá uma exaltada, já eita coisa. Tem algumas coisas, gente, que você que é chamado pelo Senhor, vocês que aqui estão, que são chamados pelo Senhor, eu creio que todos aqui foram chamados para algo específico, para trabalhar para o reino de Deus. Alguns foram chamados para produzir frutos no seu trabalho, na sua casa, onde estiver. Alguns para coisas específicas, como a pregação da palavra, cantar. Mas tudo isso sempre vai exigir de você uma postura de se colocar realmente e fazer aquilo que você foi chamado. Olha só, eu recebi um comentário aqui do Fábio, lá de Porto Belo, e ele falava aqui, ó, o chamado significa cumprir o versículo dito por Jesus: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Chamado é negar a sua vontade para viver a vontade de Deus. Ó, vou falar um segredinho para você aí. Eu sei que talvez, acho que quase ninguém sabe, mas eu e a minha esposa, agora dia 8 de agosto é a nossa formatura lá na Univille de Direito. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque antes de eu escolher Direito, quando eu escolhi Direito, eu não perguntei para o Senhor se era isso realmente que Ele queria para mim. O Senhor tinha um chamado diferente. E eu estava lendo aqui isso que o Fábio falou: negar a nossa vontade para viver a vontade de Deus. Eu tinha um sonho de ser um advogado, minha esposa de ser uma juíza. Mas de repente o Senhor veio e apresentou um sonho que era o sonho dele para a minha vida. O chamado não é o seu sonho. O chamado é o sonho de Deus para você. Mas aceitar o chamado significa que eu preciso viver o sonho de Deus. Eu falo para minha mãe hoje que eu vou ser o advogado mais frustrado do mundo. Mas eu vou ser o pregador mais feliz dessa terra. Chamado é algo que faz você acordar pensando nele e dormir pensando nele.
O chamado é o que faz você acordar e o que faz você dormir. Você que é chamado pelo Senhor por algum propósito, você não pode deixar de cumprir pelos seus propósitos. Você não pode deixar de fazer aquilo que o Senhor quer que você faça por coisas que você pensa que é melhor para você. Você é o advogado mais frustrado desse mundo, gente. Mas eu quero um dia me encontrar com o Senhor e falar para Ele assim: ó, Senhor, eu deixei de ser advogado. A minha esposa deixou de ser juíza para andar atrás de mim. Quero dizer para o Senhor que eu fiz tudo isso para ter a oportunidade de olhar nos teus olhos e dizer que eu te amo, Jesus. Antes de amar o nosso chamado, nós precisamos amar aquele que nos deu o chamado. É a coisa mais fácil do mundo. Eu vejo jovens, sabe, batendo cabeça para descobrir o que vai fazer para o reino do Senhor. Bata a sua cabeça buscando Ele, falando com Ele, chorando com Ele, e o seu chamado vai chegar até você. Quando você vê, você está produzindo os frutos na mão do Senhor. Amém? Eu já estou pregando, porque eu também gosto de pregar, né, Marcelo? Vamos pegar a pergunta do Alan ali? Brother, quem está aí perguntando? Bom, levanta David, aí. agora estamos aqui com um jovem, Chris. Ele é dali do Cairós, mais conhecido como Manto. Fala, Manto! E aí, garoto, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Nós estamos falando aqui sobre chamado, né? Vemos muitas áreas de chamados, e muitos de nossos jovens sempre vem muitos falar: você tem um chamado para pregação, você é um evangelista, você tem um chamado para louvar. Agora vem a pergunta, eu sei que em parte já foi respondida essa pergunta: como descobrir o meu chamado? Como descobrir o chamado de Deus para a minha vida, para o meu ministério? Vou fazer o seguinte, quem pode responder isso aqui? Vamos falar com o irmão Parmenas. Como você descobriu, aproveitar, né, irmão Parmenas, que você está famoso lá na Angola agora, está todo mundo te assistindo. Como foi que você descobriu o seu chamado? Não existe uma fórmula, mas existe um meio para descobrir isso. E esse meio é buscando a vontade de Deus. Deus, ele tem um chamado universal, que é o chamado para a vida. E quando o homem atende para esse chamado para a vida, então aí vem a vocação. E geralmente o nosso chamado, ele está ligado à vocação. Como eu tivera dito antes, que a vocação está ligada às aptidões naturais que o ser humano possui. Habilidades que cada um possui para resolver situações do dia após dia. Então, primeira coisa é mesmo buscar a Deus. Eu digo que não existe outro caminho, não existe outro meio, senão consultar o dono, o Senhor do chamado. Consulte Ele, porque eu sempre digo que não existe aposentados no reino de Deus. Não existe desempregados no reino de Deus, não. Não existe isso. Então, buscando ao Senhor, o Senhor há de se revelar para ti. E Ele trará o sonho dEle para a tua vida. E você vai sonhar não os teus sonhos, mas os sonhos de Deus. Gente, está muito gostoso. Eu tô faceiro aqui com esse assunto. Eu gosto. Sabe por quê? Eu quero ver jovens, você que está aí assistindo, produzindo para o reino de Deus. E para isso você precisa saber para que você foi chamado. Não, às vezes está perdido aí, não sabe o que fazer. Você ouviu o que o irmão Parmenas aconselhou agora aqui? Busque oração. Fale com o dono do chamado. E o dono do chamado você só conversa com ele orando, falando com ele. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais um louvor. A gente está chegando no final aqui. Vou levar o microfone para eles lá, vou levar. Gente, eu deixei vocês sem microfone aí, né? Deixei os homens do chamado da música sem microfone. Vocês cantam mais um louvor aí. Que horas tem agora? Falaram que eu pensava que era até meia-noite, mas é até meia-noite 15, 10. Então vocês correm aí, tá? Amém, aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Os jovens podem se colocar de pé.
Já que o tema foi falado sobre chamado, vamos estar louvando um hino bem conhecido, do 4x1. Aleluia. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a te proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, não me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, há muito pra fazer. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Salva de palmas, gente! Nossa, tô vendo até gente chorando, seus bandos de chorão. Você sabe que a Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não resiste? Oh, que lindo, né? Você imagina assim o Senhor olhando para você e falando assim, oh, que fofinho, tá chorando. Você sabe que as orações melhor atendidas são aquelas que você faz, que você não consegue nem falar, tanto que você chora. Hoje esse assunto, gente, na minha opinião, foi um dos assuntos talvez mais importantes de todos, porque quando nós descobrimos nosso chamado, nós realmente fazemos a diferença. Eu estava vendo aqui os exemplos que nós temos aqui hoje, irmão Marcos, fazendo essa diferença no Brasil inteiro, pregando a palavra de Deus, até fora dele eu imagino. Aí eu vejo o Jason, indo para uma cidade pequenininha, uma cidade com problemas sociais, talvez até com miséria, levando a palavra de Deus em lugares que talvez o irmão Marcos não conseguiria chegar. Aí eu olho para o irmão Pármenas, saindo de um dos lugares do mundo, acho que mais sofridos, vindo para um país, não para passar férias, não para conhecer o litoral catarinense, mas para se especializar
para voltar para o seu país. Eu olhando isso, eu fico imaginando que quando o Senhor fez cada um de vocês, o Senhor sonhou sonho com cada um de vocês. Você que está aí, qual câmera que eu estou? Estou aqui, tá bom. Quando o Senhor fez você, olha só o que a banda cantou aí. Desde o ventre da sua mãe. Ou seja, o Senhor te escolheu antes que você pudesse escolher. A Bíblia diz, aliás, que não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Cada um dentro do seu chamado, mas produzindo para o reino de Deus. Ah, Dave, mas meu chamado exige de mim um monte. Exige, porque o chamado exige mesmo. Essa semana, perguntei assim para o Espírito Santo: ó, Senhor, estava vendo os amigos chiques, que a gente tem amigos chiques, né? Aí eu vendo meus amigos, pensei assim: nossa, que legal, né? Aí perguntei para o Espírito Santo: mas meu futuro meu não parece chegar onde eles estão indo aí, não. Aí eu perguntei: ô Espírito Santo, e o meu futuro? Qual vai ser? O Espírito Santo falou assim para mim: o teu futuro, meu filho, é estar na minha vontade hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor. Sabe, cumpra o chamado que o Senhor colocou na vida de vocês. Por mais que isso custe tempo, custe sacrifício de vocês. Seu bando de cabeçudo. O Senhor exige de vocês hoje algo diferente. São meia-noite 7 já. Vamos vir aqui. Vem aqui na frente que vem cá, vamos orar junto. Vem cá, todos os nossos participantes, vem aqui na frente comigo aqui. Vem cá no meu ladinho aqui, vem cá. Galera chamada. Fazer o seguinte, gente. Irmão Geis, manda um abraço para quem está assistindo a gente. Vou mandar um abraço para todos. Agradecer minha mãe, minha família que está aqui. E deixar só não tem como a gente falar de chamado e não dar aquele nozinho na garganta, porque a gente deixa nossos sonhos, para de viver nossos sonhos, para viver os sonhos, os planos de Deus. Mas se eu puder te dar um conselho, vale a pena, viu? Vale muito a pena viver os sonhos de Deus e os planos de Deus para as nossas vidas. Isso é verdade, né? Não dá para falar de chamado sem chorar. Você imaginou, gente, que existe um plano feitinho pra gente, né? O Senhor planejou coisas lindas para os nossos chamados. Bom, Pármenas, tem gente lá na Angola assistindo você agora, e Deus trouxe você pra cá. Que chamado. Manda um abraço para a turma que está assistindo. Angola, há 2 anos atrás, todos vocês acompanharam como é que foi a nossa trajetória. E a gente prometeu diante de Deus que um dia a gente ia voltar para o nosso país. A gente ia nos formar e a gente ia ser resposta para Deus. Então continuem orando por nós, intercedendo por nós aqui. Porque quando o tempo de Deus chegar, a gente vai voltar, e esperem por nós mesmo. Porque grandes coisas o Senhor ainda tem para a nossa nação. Ah, Jesus, como eu te amo, Senhor. Você vai ser um instrumento de Deus muito grande naquele país, irmão Parmenas. Glória a Deus. Irmão Marcos, pregador da palavra de Deus, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo aí. Nós queremos agradecer a você, Dave, o grande escolhido de Deus, também a Daiane, que entrou em contato conosco, e a todo o pessoal da plateia, toda a direção, a equipe. E eu quero deixar uma palavra para você, internauta, que está nos ouvindo através desse programa, que você nasceu por causa de um problema que só você pode resolver. Você nasceu por causa desta situação precária que o Senhor escolheu você para resolver essa situação. Você foi o único capacitado, você foi o único prontificado para resolver esse problema. Então, deixa o Senhor te usar, que você é um instrumento para resolver um determinado projeto que só você é capacitado para fazer.
E aí, gente, o que vocês acharam do programa de hoje, hein? Quero dizer para você uma coisa, que toda honra, toda glória, todo louvor é para o dono desse chamado. O chamado que o Senhor colocou na sua vida. Ô, seu chorão, quem vê eu não choro, né? Sou o que mais choro. O chamado que o Senhor colocou na vida de vocês, vocês precisam se responsabilizar com Ele. Esse momento que nós estamos aqui agora, sabe? Todo mundo com lágrima no olho, sentindo a presença de Deus. Existe muita gente esperando para que você decida pelo seu chamado, para poder ter a mesma oportunidade que nós estamos tendo agora. Vamos orar? Vamos. Fecha o olhinho aí, você que está em casa. Jesus, um programa totalmente fora do nosso controle, Senhor. Um programa que o Senhor dirigiu, que o Senhor apresentou, que o Senhor fez. Senhor, mediante tudo isso, eu fico pensando que não somos dignos de nenhum chamado. Mas o Senhor, de alguma forma, de algum jeito, pela sua misericórdia, nos escolheu. E nós que aqui estamos na tua presença, Senhor, nos comprometemos contigo de fazer aquilo que o Senhor quer. Por mais que isso, Senhor, custe os nossos sonhos pessoais. Por mais que isso custe até a nossa vida, Senhor. Nós estamos na tua presença como soldados, Senhor, dizendo que aceitamos o seu chamado, porque tu mereces, Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz do Calvário por nós, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter entregado a sua vida. Nós vamos batalhar até o final, para que milhares de pessoas sejam alcançadas pelo teu amor. Em nome de Jesus, vamos abraçar todo mundo aí? Se abraça, seu chorão. Obrigado você que ficou ligado. Já está 1 hora aqui no programa. Que coisa linda. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite interativa, Pai. A honra e a glória para ti, Senhor. Vamos cantar, jovens, aleluia. Oh, seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Oh, seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O que? Véu? O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou. Sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Oh, oh. Cante na presença de Deus, aleluia. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está.